Mito ou verdade? O glúten e a lactose, será que eles são realmente vilões na nossa alimentação? Para entender um pouco melhor sobre o prejuízo e a forma correta de consumir esses alimentos, se eles vão nos ajudar ou se vai causar algum prejuízo para a nossa saúde, eu conversei com o nutricionista Daniel Cade. Vamos entender com ele qual a melhor forma de se alimentar sem ficar com aquela sensação de cansaço, constipação, alergia, né? Às vezes aumenta o muco. Então vamos entender com ele qual a melhor forma de se alimentar. Eu vejo muito você falando sobre glúten, lactose, a questão de cuidar da alimentação, né? O quanto isso é importante. E agora que eu entrei na fase 40 a mais, os amigos sempre comentam: poxa, aquele pãozinho já não me cai bem, aquele leite com café me deixa um pouco, parece que demora para digerir. A gente pode considerar que o glúten e a lactose, depois de uma certa idade, ele se torna vilão na nossa vida ou não é bem assim? O que é mais comum são justamente a lactose, que é um tipo de açúcar do leite, né, o carboidrato que tem no leite, e o glúten, que é uma proteína que tem no trigo. Aí tem uma série de discussões em relação a isso, mas assim, eu trabalhei, por exemplo, 12 anos em consultório. Não eram 100% dos pacientes que tinham problema com glúten e com lactose. A gente está falando de uma dose, né? A diferença do veneno por remédio é a dose. Às vezes você come um pão, não tem nenhum maiores problemas. Ou às vezes você come um pão a cada, sei lá, 2, 3 dias. É diferente de você comer num dia pão, macarrão, biscoito, bolo, né? É diferente de você comer no dia queijo, leite, creme de leite e uma série de coisas. Então, o que é importante a gente identificar? Muitas pessoas vão ter algum tipo de intolerância. Quais são esses sintomas, né? Pode ter gases, por exemplo, com a lactose. Algumas pessoas podem ter diarreia. Algumas pessoas podem, por exemplo, ter constipação com o trigo. Podem ter um empachamento, né? Aquela coisa de uma má digestão. Tem gente que pode ter uma retenção de líquido no abdômen, enfim. Uma sensação de que você está com a barriga cheia, de que o alimento está ali, vamos dizer assim, parado e que você não digere bem. Então, tudo isso vale a pena a gente identificar através de, óbvio, preferência uma consulta com o nutricionista e através de tentativa e erro de introduzir, retirar e ver se você é intolerante ou não e qual seria essa dose. O nutricionista orienta que, ao se tratar de alimentos, não devemos separá-los em grupos de vilões ou de mocinhos. Existem outras coisas que estão no queijo também, que outras proteínas. Tem uma proteína chamada beta-caseomorfina 7, que é uma proteína está sendo muito estudada, que ela também está relacionada a alguns, vamos dizer assim, distúrbios gastrointestinais, né? Alguns sintomas, sobretudo constipação e tal. Então, o que a gente deve avaliar? Primeiro é que não se deve avaliar isoladamente, nem criar essa mentalidade de bonzinho, vilão, né, mocinho, vilão, porque depende da quantidade, depende do contexto. Os estudos no meio científico continuam, sobretudo em relação ao glúten, mas muitas descobertas ainda podem surgir. Mas eu acho que isso vai evoluir daqui para frente e não se assuste também de repente a ciência, que é muito importante a gente se basear nela, né? Ela de repente chega à conclusão de que, muito do que a gente achava que era o glúten, na verdade, por exemplo, existe uma discussão, são outras coisas. Existe uma discussão muito grande no meio científico de que a gente estuda o glúten já há algum tempo, né? Realmente vê ali com biópsia, como é que funciona, como é que o corpo, algumas pessoas reagem a isso, mas também tem uma discussão grande no sentido de, junto com essa farinha de trigo, existem também fungos, existem também micotoxinas, existem também outras coisas que estão junto da farinha por conta da forma como ela é armazenada nos silos. Então, será que o problema é realmente 100% glúten? Ou será que a farinha está sendo um veículo para
micotoxinas, fungos. Muito calor, muito sol, mas também está chegando o tempo de muita folia. Muitos blocos na rua, muito samba na avenida e a gente precisa se preparar que é para poder aguentar a folia e curtir aí o carnaval da melhor forma possível. Pensando nesse carnaval que é a festa mais popular do Brasil, né? O nosso país é muito conhecido por isso também, né? O país do carnaval. Como a gente precisa se alimentar antes de ir para a avenida, antes de ir para o bloco e poder curtir o carnaval macetando sem ter prejuízo na folia? Esse ano tem algo que é mais ainda desafiador, que é o calor, né? A gente está percebendo aí em todos os lugares do Brasil muito calor e então assim isso é um pouco preocupante porque a hidratação é uma das coisas que mais interfere na nossa saúde, na nossa performance, não é seguro, né? Então assim, o que eu diria, de fato, primeiro, mais importante de tudo, é você focar na sua hidratação. Então, não é só beber água antes de sair e passar o dia na rua sem beber água, mas buscar manter essa hidratação ao longo do dia, sobretudo para quem vai ficar no sol, quem vai de dia para a rua, né, para bloco, quem vai beber, porque o consumo de bebida alcoólica, ele acaba gerando no nosso corpo um efeito diurético, né? O álcool ele é diurético, ele faz o quê? Ele faz a gente perder líquido. E aí quando a gente perde líquido, a gente urina, a gente perde também eletrólitos, né, sais minerais que são importantes. Então, a depender do nível de sudorese, de desidratação, né, água só não é suficiente, entendeu? Porque a água repõe o líquido, a gente precisa de água e de eletrólitos. Então, eu acho que esse ano agora vai ser muito bem-vindo ter esse controle da hidratação. Quem tiver acesso à água de coco é o isotônico natural melhor que tem, melhor do que esses industrializados, porque tem potássio, tem sais minerais. Suco também. Eu sei que muito se fala contra os sucos, porque suco é isso, mas agora nesse contexto aí, o suco vai ser muito legal, óbvio, preferência suco da fruta. Aqui em casa, por exemplo, a gente está tomando muito suco de algumas combinações, né? Caju com limão, é uma combinação bem legal aqui, é a época do caju agora. Ontem teve suco de graviola, que também é uma fruta da estação. Aí são frutas nossas, né? Mas pode ser qualquer fruta. É muito importante, é prático, né? Você pode fazer isso em casa, na rua. A outra recomendação que é importantíssima, até por conta dessa minha visão nutricional, a gente pensa muito na segurança alimentar, no sentido de contaminação. Então, tomar cuidado com a procedência do que você come na rua, né? Então, no carnaval, a gente sabe que tem estabelecimentos e estabelecimentos. Então, cuidado para você não comer nada estragado, nada. Na dúvida, é melhor, né, procurar fazer o máximo de refeições em casa e, quando for na rua, procurar um lugar que seja mais bacana, assim. Então, não tem segredo, manter a hidratação, né? O corpo pede nessa época do ano, no verão, no calor, alimentos leves, alimentos de fácil digestão, sobretudo antes da folia. Então, é ideal que você consuma. Quando eu falo alimentos leves, seriam alimentos de fácil digestão. Quais são esses alimentos? Frutas, saladas, tanto cozida como crua, arroz. A gente evita o quê? Evita aquela feijoada cheia de carnes gordas, né? Cheio de linguiça, porque a gordura, ela dificulta a digestão. Então, muqueca, coisa muito comum do dendê, um acarajé frito debaixo de um sol de meio-dia, talvez não vai lhe dar, no mínimo, uma azia, sabe? Quanto mais quente a hora do dia, mais o corpo pede fruta, água, um arrozinho, uma carne branca, né? Um peixe grelhado, de preferência nada frito nesse momento. Então, um peixe, um frango, né? Uma carne branca que é de mais fácil digestão do que a carne vermelha. Óbvio que tem gente que encara qualquer coisa e não sente nada, mas eu estou falando de modo geral, sabe? Então, uma coisa mais cozida, uma coisa mais light, vamos dizer assim.
E aí, evitar por exemplo, pimenta, né? Uma acarajé com pimenta, meio-dia, é fato de que você vai, né? Não vai, tá vendo? Não vai dar bom. Evitar também grandes volumes de comida antes de sair e procurar ter tá atento ao que você come, onde você para comer e tal. E é bom, né, parar para comer, beber água para quem vai beber entre uma dose e outra, ou uma cerveja e outra, beber um copo, uma garrafinha de água e tal, porque você vai ter durabilidade, vamos dizer assim, para poder curtir o carnaval inteiro. Ninguém quer curtir o carnaval 1, 2 dias e cair doente ou, né, tá de ressaca e tal. Então, basicamente é isso, não tem muito segredo não, mas eu focaria muito na hidratação. Agora, se você não assistiu essa matéria antes da folia, não seguiu as dicas de pré-carnaval e caiu na ressaca, o Nutri recomenda. A ressaca é o que? É o corpo lhe mandando um sinal, uma mensagem para você parar ali e recuperar. Então, primeira coisa da ressaca, inclusive a ressaca, ela ocorre muito pela desidratação. Aquela dor de cabeça, né, a cabeça latejando e o cansaço, o mal-estar, indisposição. Isso ocorre muito por conta da perda de água e eletrólitos. Então, a primeira coisa é focar em refeições líquidas. Então, água de coco, suco, água, um açaí, de repente, é uma coisa líquida, né? Que tem muita gente que gosta, aí no calor, de repente, pode ser uma opção boa. Então, é hidratação. Focar em hidratar, descansar